Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim comentar sobre todas as disciplinas de literatura que eu tive no curso de letras nos 4 primeiros semestres, que correspondem à metade do meu curso. Todo final de semestre eu venho aqui e faço um resumo de tudo que eu estudei. Só que o meu maior interesse no curso de letras eram as disciplinas de literatura, e eu sei que muita gente que me acompanha compartilha aí desse gosto. Então eu resolvi fazer um compilado comentando agora que eu cheguei na metade do curso, né, que eu concluí metade do curso, sobre tudo que eu estudei de literatura, tanto as disciplinas obrigatórias como as optativas. Então eu vou por semestre. No primeiro semestre eu já fiquei decepcionadíssima, porque a única disciplina de literatura era Teoria da Literatura 1. Eu achei que eu já ia chegar precisando ler Machado de Assis e não foi assim. Então, em Teoria da Literatura 1, nós vamos estudar como que surgiu teoria, crítica literária, desde a poética de Aristóteles, mas cada professor vai ter uma abordagem diferente. O professor com quem eu estudei, ele era muito tradicional, ele já tinha uma apostila própria, então nós fomos passando realmente por todas essas etapas, estudando um pouco da literatura feminina, fora do Brasil, dentro do Brasil, então a parte teórica. Daí ele adota alguns autores, os autores mais conhecidos da teoria da literatura atualmente, provavelmente seja Terry Eagleton, por exemplo, mas não é o que ele trabalha. Ele trabalha com Jonathan Cooley, então nós fomos estudar alguns capítulos de livro. Ele já tinha tudo selecionado nessa apostila e foi muito bacana. Eu achei que foi uma introdução assim muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar como que surgiu a crítica literária, a questão dos gêneros da literatura, como que eles evoluíram para o que a gente tem atualmente. Então nós fizemos todo esse percurso. Aí no segundo semestre tivemos Teoria da Literatura 2, que esse primeiro ano é a base para que depois nós possamos estudar as literaturas divididas, né? Em literatura brasileira, portuguesa, enfim. Eu esqueci de falar que o meu curso é Letras, Português e Literaturas. Eu não tenho uma língua estrangeira. Então, quem tem vai ser diferente porque vai ter a literatura dentro dessa língua também. Então, em Teoria da Literatura 2, eu permaneci com o mesmo professor e nós damos continuidade ali aos estudos. Eu achei que a Teoria 1 foi até melhor do que o conteúdo que nós vimos na 2, mas a gente vai se aprofundar um pouco, entender os diversos movimentos ali, os estruturalistas, os formalistas russos, enfim, desconstrutivismo. A gente vai ler textos para entender os principais teóricos de cada uma dessas linhas, e as provas também eram muito focadas em escrever textos a partir, como se fossem resumos desses textos teóricos. Então, eu achei bem interessante, mas o que eu queria era ler literatura. Então, nesse segundo semestre, eu optei por fazer 2 disciplinas optativas, que foi Tópicos em Teoria da Literatura 1, e nessa disciplina a professora escolheu trabalhar a formação do romance, que eu achei sensacional. Então, nós estudamos textos teóricos que abordavam como que surgiu esse gênero romance, o que é composto, né, quais são as características, como que ele evoluiu também para o que a gente tem. E para fazer o estudo ao longo do semestre, ela pediu para que escolhêssemos 3 romances em votação, e nós votamos em Madame Bovary, de Flaubert, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Então fizemos a leitura desses 3 livros e discutimos em sala de aula. Toda semana tinha a meta de leitura e a gente chegava na sala já com esses capítulos lidos, né? A maioria da turma conseguiu acompanhar, e as discussões eram muito bacanas porque a gente falava do conteúdo do livro, mas também da forma a partir dos textos teóricos que a gente lia ali em paralelo. Então foi muito bacana. A outra optativa foi Leituras do Cânone Ocidental, que foi o mesmo professor da Teoria da Literatura, e ele já tinha avisado que essa disciplina seria única e exclusivamente para trabalhar o livro Helena, do Machado de Assis. Então, nessa disciplina nós estudamos a leitura filológica, leitura atenta, enfim, tem diversos termos que se referem a esse mesmo tipo de leitura, que é quando você vai investigar a fundo o que está escrito no texto. Não é uma leitura que vai da interpretação, né? O que a gente interpreta do que lê, mas do que realmente está escrito. E é muito bom fazer isso com textos do Machado de Assis,
porque todos os livros dele, dos quais eu tive acesso, né, sempre tem uma leitura mais básica, que a pessoa que, enfim, não quer estudar teoria, ela vai pegar esse livro, ela vai ler, ela vai entender e vai amar o livro. Mas caso você queira se debruçar e ler, entender outras camadas, sempre tem. Então ele vai deixando pistas ali, a escolha das palavras, a pontuação, os números que aparecem, é muito bacana. Então nós fizemos ao longo de um semestre a leitura de Helena, lemos e relemos e fizemos uma análise ali mais detalhada em sala de aula. A gente fazia a leitura de todos os capítulos em voz alta em sala de aula. Eu achei muito interessante. Eu sei que nem todos os alunos gostaram, porque algumas pessoas se matricularam sem saber que seria isso. Eu já sabia que seria assim. Então, para mim foi muito proveitoso, porque foi uma forma de aprender a fazer esse tipo de análise que eu gostei muito. E assim encerrou o primeiro ano da Letras. Aí no segundo ano, que foi ano passado, o terceiro semestre foi o que eu mais tive literatura. Primeiro eu tive literatura africana e língua portuguesa. Nós temos uma disciplina apenas para estudar ali um panorama geral dos principais autores e obras dos países, né? São 8 países, se eu não me engano, que falam português no continente africano. Então o professor ele focava muito em apresentar esses autores e ele trazia também poetas, porque aí era mais fácil para a gente ler os poemas e os contos também. Então romances ele fez sugestões. O único romance que ele queria realmente que a gente lesse para as aulas foi Terra Sonâmbula do Mia Couto e eu não consegui finalizar, mas mesmo assim eu participei da aula e eu sei tudo que acontece. Mas eu comprei recentemente Terra Sonâmbula e eu quero ler ele do início ao fim de novo, né? Ler a parte inicial de novo, que eu estava amando quando eu li. Foi uma disciplina muito legal. O monitor dessa disciplina, inclusive, ele fazia como se fosse um clube de leitura. Então, uma vez por semana, online, à noite, a gente se encontrava para conversar um pouco. E ele sugeria a leitura de contos e poemas também para ser de mais fácil acesso, né? Porque se você coloca romance, não tem como o estudante ele ler um romance por semana ou por mês, enfim, fica muito corrido. Então, através dos contos eu consegui conhecer também muitos autores, a escrita. E assim, gente, é um outro tipo de leitura, sabe? É uma forma de uso mesmo da linguagem muito diferente, tem muito da cultura, dos costumes, eu amei. Inclusive, atualmente eu participo de um projeto em uma escola, né, por conta da faculdade, e o meu projeto é de literatura africana e língua portuguesa. Então, assim, eu achei sensacional. Aí, nesse mesmo semestre, eu tive literatura brasileira 1, que lá na faculdade ele é dividido por períodos. Então, nós temos literatura brasileira 1, 2, 3 e 4. E a primeira, ela vai do século XVI, que foi da chegada dos portugueses aqui no Brasil, até o século XVIII. Nós estudamos aí por esse período e, infelizmente, nós não temos, nesse período, literatura produzida por brasileiros. São textos e livros escritos por espanhóis, portugueses, franceses, sobre o Brasil, né? E é uma terra exótica, enfim, né, sobre a chegada dos europeus aqui no Brasil. Então a gente estuda alguns desses textos, tem os textos escritos por padres também, o padre Vieira, por exemplo, que marcaram muito essa época, mas a professora com quem eu estudei, ela optou por, além desses textos, trazer também textos produzidos por indígenas na atualidade que falam sobre esse período. Então a gente conseguia fazer aí uma comparação de como que eles receberam essa história que vem sendo passada de geração em geração, de como que foi para eles a chegada dos portugueses aqui no Brasil e também dos europeus, né? Como que eles viam os indígenas e como que os indígenas viam eles. Foi muito bacana, foi uma das disciplinas que eu mais gostei até o momento. Aí tive a terceira nesse semestre, que foi a literatura portuguesa 1. E a literatura portuguesa lá, ela tá mais dividida por escolas. Então a gente vai do trovadorismo, enfim, eu achei bem chatinho. O professor era legal, mas é um período
né? Assim que a gente vai estudar sonetos, por exemplo, que eu não me identifiquei muito, mas eu fiz a leitura do que precisava ser feito. Não lemos nenhum livro completo nessa disciplina. O professor selecionou, inclusive, trechos dos Lusíadas, porque eu acho que ele tinha consciência que não daria para ler tudo. Eu sei que tem professor que pede a leitura dos Lusíadas completo, mas nesse caso ele não pediu. Então nós fomos lendo ali o que ele selecionava. Ele também tinha uma apostila própria. E eu achei que foi muito proveitoso da forma como ele fez, porque a gente discutia em sala de aula, lia, tinha assim umas histórias bem interessantes quando ele trazia de traição, de amor proibido, que eu gostei, mas realmente não me identifico muito com esse período da literatura portuguesa. Daí, achando pouco, 3 disciplinas obrigatórias sobre literatura, eu coloquei uma optativa, que foi Tópicos em Teoria da Literatura 2. E nesse, o professor escolheu trabalhar os direitos humanos na literatura. Então, nós fizemos a leitura de muitos livros. Infelizmente, 2 desses livros eu não concluí a leitura, né? Eu li até onde deu, quase o final, mas eu ainda quero voltar neles, que foi o Memorial de Aires, do Machado de Assis. E estudava muito aqui sobre o que o Machado quis trabalhar nesse livro, como que fica a questão da escravidão, né? Como que ela aparece nesse livro. E A Fome, do Rodolfo Teófilo, eu também não consegui concluir, mas eu estava amando esse livro e eu comprei a edição física. É um livro um pouco difícil de achar, então eu comprei usado, porque eu quero ler. Eu estava amando a escrita dele. É um autor que trata da seca aqui no Ceará, dos retirantes, enfim, estava muito legal como ele escreve, eu gostei bastante. Daí os outros 2 eu consegui concluir, que foi Água Funda, da Ruth Guimarães, que eu já havia lido, eu fiz uma releitura, eu amo esse livro, inclusive o trabalho final da disciplina eu fiz sobre ele, e aqui tem uma fazenda que a gente acompanha 50 anos, né, uma história ali ao longo de 50 anos, então ela sai de ser uma fazenda escravocrata e torna-se uma usina de açúcar, tem essa questão do trabalho, então ele tratava os direitos humanos aí, e também o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, que é uma peça grega. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Li, assim, fiquei encantada com o teatro grego. Até comprei uma edição que tem vários, porque eu quero continuar lendo. E além desses 4 livros, ele trabalhou também alguns capítulos do livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua. Então, eu achei uma disciplina sensacional. Foi uma das que eu mais gostei também. E esse semestre, para mim, ele foi incrível, porque foi o que eu fiz 4 disciplinas de literatura. Foi muito puxado, porque tem muita leitura, mas era o que eu queria para a minha vida. E aí, o 4º semestre, que foi o último que eu concluí, eu fiz Literatura Brasileira 2, que a gente vai dando continuidade, nós estudamos o século XIX. Esse é um período que tem muita produção literária no Brasil, e o meu professor, ele optou por começar ali com a poesia. Então nós estudamos diversos movimentos da poesia, né, do simbolismo, enfim, esqueci já os termos, gente, estou de férias, mas a gente estudou assim diversos movimentos da poesia, e aí mais pro final ele tratou dos romances, né, e aí a gente vai pro naturalismo, realismo, romantismo. Eu achei muito legal essa divisão que ele fez, porque é muito difícil você interpretar poemas, e é um período que, após formada como professora, eu vou precisar tratar na escola. Então eu gostei de ter tido essa base de estudar realmente a poesia. E ele trouxe diversos autores como Luiz Gama, Gonçalves Dias, o Castro Alves, Cruz e Souza. Então vai o parnasianismo, o simbolismo, foi muito legal. E os que são mais conhecidos da gente, né, que é naturalismo, realismo, romantismo, ele deu uma pincelada e colocou para que a gente lesse alguns livros, mas aí cada pessoa só precisava obrigatoriamente ler um para fazer o trabalho que eu escolhi fazer do realismo com A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que gostei bastante também, mas eu não li ainda os capítulos finais desse livro. Quero concluir essa leitura para poder trazer também uma resenha. Eu amei esse livro, eu realmente me surpreendi, eu já até comprei outro livro da autora para continuar lendo assim sua obra, que eu realmente amei. E em Literatura Portuguesa 2, o professor ele faz um recorte muito específico e nós estudamos a obra do Eça de Queiroz. Então, alguns romances ele sugeria a leitura, outros a gente via um resumo com ele mesmo, né? Ele contava e a gente lia os textos críticos da obra do Eça. Então, nós lemos diversos textos que trabalham, né, de pesquisadores que estudaram e analisaram os livros, mas os principais, assim, que ele gostaria realmente da leitura foi o Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, O Mandarim e A Relíquia.
Eu acho que esses 4. Eu só não li... Não, na verdade, eu só li A Relíquia e o Mandarim. Falta ler O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, porque eu fiquei bem interessada. Eu acho que eu tinha muito preconceito com a escrita desse autor e eu gostei dos livros que eu li, então eu pretendo continuar lendo aí assim, né, sem muita pressão, já que a disciplina já passou, mas pegar e ler mesmo por prazer, quem diria. E eu gostei muito, mas ele trouxe também outros autores. Eu lembro que a gente estudou um pouco do Baudelaire. Ele fala também da relação, né, da forma como algumas óperas aparecem na obra do Machado de Assis e do Eça de Queiroz. E para um trabalho final, a gente precisava ler O Primo Basílio, que eu não li, foi uma colega que leu. O livro do Graciliano Ramos, São Bernardo, que eu tô com ele aqui, esse eu fiz a leitura. E Dom Casmurro, do Machado de Assis, que eu também fiz a leitura. Então ele trazia também alguns livros brasileiros, franceses, pra gente fazer esse contraponto com a obra do Eça de Queiroz. Eu achei super interessante. E essas seriam as 2 disciplinas obrigatórias do 4º semestre, daí eu coloquei uma optativa, que é a Sociologia da Literatura. Foi uma disciplina no curso de Ciências Sociais, mas que eu gostei bastante. Tem uma carga assim, de conteúdo imensa, principalmente porque eu não conhecia muitos teóricos da sociologia. Então eu tive que ir anotando para pesquisar depois, mas a professora, ela exigia a leitura de muitos textos teóricos, muitos mesmo, assim. Era uma vez por semana a aula, uma tarde inteira, e tinha aulas com 4 textos, 5 textos teóricos, muito texto literário. Eu achei muito bacana. Eu li Quarto de Despejo para essa disciplina, mas tinha contos do Minha Couto, Chimamanda, ela trouxe Saramago. Eu não li tudo, gente, do literário, porque não dava, mas deixei tudo guardadinho aqui, anotado as sugestões dela, já comprei alguns. E os textos teóricos eu conheci muita gente massa, assim, para pesquisa, que eu já separei. Essa professora da Sociologia, ela é a coordenadora do curso, né, da pós-graduação em Letras. Então, eu achei muito interessante ter esse contato com ela e eu sugiro também, caso você esteja na universidade, que você comece a conhecer os professores que fazem parte do corpo docente da pós, caso esse seja um desejo seu, para ir entendendo ali a linha de pesquisa deles, no que eles podem te orientar, né, para que você consiga montar um projeto de pesquisa, por exemplo. E eu sei que ela tem muito conteúdo, assim, que pode ser útil para mim, e ela está disposta a ajudar caso eu precise, sabe? Mandar um e-mail e pedir uma sugestão. Ela responde assim prontamente, eu achei isso maravilhoso. Então foi uma disciplina muito cansativa, mas que eu aprendi bastante e foi interessante ter essa visão de como que a gente pode trabalhar a sociologia a partir de obras literárias, né? Então acho que principalmente para a galera das ciências sociais foi algo que abriu muito a visão deles de campo de pesquisa mesmo. E é isso, gente. Essas foram todas as 11 disciplinas que eu tive até agora, metade do curso, e dessas 11 disciplinas, 4 foram optativas, então seriam apenas 7 obrigatórias em 2 anos. Eu acho que é uma quantidade bem bacana. Eu sou aluna da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e aqui a gente tem a Universidade Estadual também, e lá o foco deles é mais no campo da linguística. Foi por isso que eu nem fiz o vestibular, eu optei por ir para a UFC mesmo, que ela aceita o Enem, a UES não aceita. Então eu optei por fazer somente o Enem, que é o que a UFC adotou. A UES, ela tem um vestibular próprio, eu nem fui, porque não achei que eu iria me encontrar tanto na grade curricular deles, mas a UFC, ela mudou a grade, então eu estou na grade antiga. Eu sei que os alunos que estão entrando agora, eles vão pegar uma nova, que ela tá um pouco mais equilibrada. Eles acabaram colocando mais algumas ali de linguística e equilibraram um pouco com a literatura, mas eu sou muito feliz no meu curso. Eu realmente me encontrei, assim, na área. Eu gosto da parte prática, né, de já estar na escola, de pensar em como levar o conteúdo. Como eu amo estudar, eu realmente sou aluna que gosta de ler os textos e os livros antes da aula, de participar, sabe, de aproveitar ali o espaço e os professores. Então é isso, eu espero que com esse resumo eu consiga sanar a curiosidade das pessoas que estão sempre buscando o que a gente estuda no curso de letras. Até a metade foi isso. Agora, na metade pro final, eu teria algumas disciplinas mais voltadas para a área da educação. Então, depois eu venho contar para vocês como que tá sendo, mas eu vou continuar tendo literatura também. E aí, semestre a semestre, eu vou comentando com vocês, mas eu espero continuar gostando da experiência.
Então é isso, eu agradeço por quem assistiu até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, eu vou convidar a se inscrever. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo.